Então, meus irmãos, estamos aí no primeiro dia do Tríduo, Nossa Senhora do Carmo. A Santa Missa, cada domingo, para nós cumprimos o dever de todo domingo honrarmos a Deus, honrar a ressurreição de Nosso Senhor, que foi no dia de domingo. É o dia do Senhor por causa disso, como os primeiros cristãos, desde o primeiro Nosso Senhor ressuscitou, eles começaram a guardar o domingo, substituindo o sábado do Antigo Testamento, por causa da ressurreição de Jesus, quando tudo começou, a nova vida, Nosso Senhor veio nos salvar. A coisa mais importante desse mundo é a gente ir para o céu, morrermos bem. Então a hora mais importante da nossa vida vai ser a da nossa morte. Porque dali a gente vai para o céu, mas até chegar lá é preciso fazer o bem. Enquanto estamos vivos, façamos o bem. Por isso nós estamos aqui hoje fazendo o bem, né? Estamos aqui na missa de domingo, é o dia do Senhor. Nosso Senhor, nesse evangelho, dá umas recomendações bem... Ele puxa a orelha da gente. No tempo de Jesus, havia o povo de Deus... E havia uns grupos que se achavam bem exatos em tudo. Por exemplo, o grupo tinha os fariseus, tinha os saduceus, doutores da lei. Mas os fariseus, de modo especial, eram um grupo que eram bem exatos no cumprimento da lei. Eles eram os primeiros a chegar nas reuniões. Eles cumpriam tudo o que estava na lei, até um pouco exagerado, né? Eles eram exagerados. Por exemplo, na lei está dizendo, tenha diante dos olhos a minha lei, nas vossas mãos e diante dos olhos. Aí o que eles faziam? Amarravam aqui a lei escrita e botavam aqui diante dos olhos, umas franjas assim, a lei estava sempre diante dos olhos. Isso é interpretar ao pé da letra, né? Não era assim, né? E os judeus fazem isso até hoje. Eles seguem exatamente pela letra. E até hoje, por exemplo, guardar o sábado no tempo deles, agora é o domingo. Uma vez eu estava lá no hotel, lá em Jerusalém, aí tinha 2 elevadores. Eu perguntei ao porteiro do hotel, por que tem 2 elevadores? Aquele ali é o elevador do sábado. Ah, é? Por quê? Porque no sábado não se pode trabalhar. E o que ele faz de especial? Ele para em todos os andares. Você quer para o 7º, ele vai parar no 1º, no 2º, no 3º, até no 7º. Por quê? Você não tem trabalho de apertar o botão, porque não pode trabalhar dia de sábado. Não pode apertar o botão do elevador. Isso é trabalho. Não pode. Você entra ali, ele vai sozinho, para lá em todos. Quando chegar no seu, você desce. Você vê como era. Hein? Eles eram exatos no cumprimento da lei, mas daquele jeito quadrado, né? Santidade, na Sagrada Escritura, é chamado sempre de justiça, né? O justo. Por exemplo, São José era chamado homem justo, porque ele era santo. Justo quer dizer o santo, que faz a lei de Deus. Então, no nosso evangelho, nosso Senhor disse, olha, se a vossa justiça, santidade, não for maior do que a dos fariseus, escribas, vocês não vão entrar no céu. Quer dizer, se vocês ficarem só na aparência, vocês não vão para o céu, não. Deus não quer só essas aparências. É preciso ser exato na lei de Deus, mas no coração. O que adianta eu vir à missa aos domingos se eu guardo raiva no coração do meu irmão? O que adianta eu andar com a fita na igreja e ser insuportável em casa? O que adianta eu estar sempre na procissão se nenhum vizinho me tolera? Eu sou intolerável com a vizinhança. Brigo com todo mundo, não empresto nada para ninguém, sou complicado, na rua toda sabe que eu sou barraqueiro. Mas eu sou na procissão, eu vou lá com a... Nossa Senhor disse, isso não adianta nada. Se vocês forem assim só nas coisas exteriores, vocês não vão para o céu.
O que Nosso Senhor importa é com o nosso coração. Que a gente seja fiel. Exteriormente também é importante, né? Mas principalmente interiormente. Deus espera isso de nós. Então, Nosso Senhor dá uma comparação. Por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem tiver raiva do irmão, também vai ser condenado do mesmo jeito. Não basta, porque se uma coisa é matar por fora, outra coisa é matar aqui dentro. Porque quando eu estou com raiva, eu estou matando aqui dentro. Ou seja, se eu pudesse, eu matava, né? Isso também é o mesmo pecado. Eu não mato porque vai dar confusão, vou ser preso, etc. Mas aqui dentro, se eu pudesse, eu estrangulava. Eu esganava aquela vizinha minha. Eu acabava com aquela outra lá. Isso é o quê? Nosso Senhor não quer isso. A gente quer quem tem bom coração. Por isso que Nosso Senhor disse para a gente perdoar. E ele deu o exemplo, né? Nosso Senhor morreu perdoando os inimigos. Aqueles estavam matando a ele. Ele tinha tudo para ter ódio deles. E Nosso Senhor morreu rezando por eles. Quando Judas veio trair Jesus, ele o chamou de amigo, para ver se dava ainda oportunidade, né? Então Nosso Senhor diz, põe aqueles degraus, não chamar disso, não chamar daquilo, porque senão vai ser da mesma coisa. Então Nosso Senhor quer que a gente seja exato, especialmente nas coisas interiores. Mas ele disse, não matar, mas também não matar no coração. Nosso Senhor apertou mais do que a lei do Antigo Testamento. Ele purificou e exigiu mais. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, trair o marido ou a esposa, né? Eu, porém, vos digo, quem olhar, principalmente o marido olhar para a mulher, com olhar de concupiscência, mau desejo, também está cometendo adultério no coração. Então, Nosso Senhor não é só religião exterior, é também interior. São os pecados de pensamento, de olhar. O Nosso Senhor é mais exigente. Parece que o Antigo Testamento era muito exigente, mas o Novo é mais ainda. Exigência no cumprimento do nosso dever de cristão. Como é que eram os primeiros cristãos? Porque logo depois Jesus ressuscitou e mandou o Divino Espírito Santo, que transformou os apóstolos, e os apóstolos que eram fracos se tornaram fortes, que eles eram medrosos se tornaram corajosos, eram ignorantes se tornaram sábios. Eles eram medrosos, fugiram quando Jesus foi preso, e agora mandaram abrir as portas do cenáculo e saíram pregando para todos aqueles judeus, dizendo, vocês mataram Jesus. E naquele dia São Pedro converteu 3.000 pessoas, só com o sermão dele. Era a força do Espírito Santo. Então aqueles milhares que se converteram se tornaram os primeiros cristãos fervorosos, a ponto de morrerem. Porque logo depois vieram as perseguições. Os judeus começaram a perseguir os cristãos. E depois, os romanos, porque nós estávamos ali no Império Romano, tinha toda a força. O Império Romano começou a perseguir os cristãos. E não só perseguir, mandou matar. Nero, aquele imperador, César Nero, mandou também, depois de ter matado a mãe dele, irmão, todo mundo, ele era horrível. Ele também acusou os cristãos de terem incendiado Roma, que era falso, e mandou matar os cristãos. Pegava os cristãos, enchia de piche, botava no alto do poste, punha fogo para iluminar o estádio durante as corridas que havia. Matou muitos cristãos. E matou São Pedro e São Paulo. Que São Pedro foi sepultado ali mesmo, no circo de Nero, que ali era um circo, né? E ali foi sepultado. Quando houve a liberdade dada aos cristãos pelo imperador Constantino, filho de Santa Helena, os cristãos tinham, em cima do túmulo de São Pedro, construíram uma capelinha, ali no lugar onde ele tinha sido sepultado. Constantino mandou construir uma grande basílica ali,
E hoje, nós sabemos, aquilo é o quê? É a Basílica de São Pedro, que é no Vaticano, como nós conhecemos até hoje, onde está o Papa, que é o sucessor de São Pedro, o Papa atual, o Papa Leão XIV. Então, os primeiros cristãos deram a vida por Nosso Senhor. Eles eram presos, eles tinham para jurar a fé, não, nós somos cristãos. Morriam pela fé. Os Atos dos Apóstolos, vocês podem ler no capítulo 1 até o 5, mostra como é que era a vida dos primeiros cristãos. Diz lá, primeiro, os primeiros cristãos, eles eram assíduos às orações, eles rezavam. Tinham as reuniões, eles eram assíduos às reuniões, catequese, os apóstolos, os primeiros cristãos iam para se instruir. O cristão verdadeiro deve ser instruído, aprender a religião, aprender a defender a sua fé, aprender o catecismo, aprender a saber as razões. São Pedro diz para a gente saber dar a todos que nos pedirem as razões da nossa esperança. Por que nós cremos? Por que nós esperamos? Por que nós vamos à igreja? A gente tem que saber defender a fé. Bem, então os primeiros cristãos eram assíduos às orações, às reuniões, à comunhão que eles tinham entre si, chamava-se koinonia, a comunhão, todos eles se conheciam, se amavam. Tertuliano diz que os primeiros cristãos, os pagãos se convertiam quando viam os primeiros cristãos se tratarem bem. O que eles diziam? Os pagãos diziam, olha, vede como eles se amam, vede como eles se tratam bem. Ó, e isso convertia os pagãos. Os pagãos de hoje têm que se converter vendo o nosso comportamento. Coisa triste é quando tiverem que dizer, olha, vede como eles se odeiam, vede como eles falam mal dos outros, vede como eles se engalfinham, vede como eles se arranham. Não é possível. É preciso que todo mundo diga, vede como eles se amam, como eles fazem o bem, como eles se socorrem. Por isso que lá diz Atos dos Apóstolos que não havia necessitados entre eles, porque eles socorriam uns aos outros. Eram assíduos, continuando lá, a fração do pão, era o nome que eles davam à missa. Eles eram assíduos à Santa Missa. É o que dava força a eles, a Eucaristia. Eles iam, portanto, eles frequentavam a Santa Missa, as reuniões, as orações em comum, o amor ao próximo, a caridade. Isso é que distinguia os primeiros cristãos, que tem que nos distinguir também. Não é só cristão exteriormente. Todo mundo tem que perceber que nós somos cristãos pelo nosso comportamento. E a gente tem que saber pregar em todo lugar. Pregar como? Pelo nosso comportamento. Só isso, não precisa falar muito não. Nem deve falar muito, né? Não precisa falar. Todo mundo vai perceber no escritório em que a gente trabalha, a vizinhança, as pessoas, os nossos parentes, os conhecidos, vão saber que nós somos católicos. Por quê? Olha como ele trata bem. Olha como aquela senhora é boa, honesta. Olha como ele é bom vizinho, boa vizinha. Olha como ele ajuda as pessoas. Olha como se comporta bem. Olha como é honesto no trabalho. Olha como ele ajuda todo mundo que precisa. Então nós temos que ser bons cristãos, como Nosso Senhor disse, dar um bom exemplo, interiormente também. Claro, exteriormente também, todo mundo vai perceber que a gente é cristão. Pelo nosso modo de vestir, pelo nosso modo de namorar, pelo nosso modo de ser casados, pelo nosso modo de honestidade no trabalho, pelo nosso de sermos bons vizinhos. Aquele ali é católico.
aquele é um médico católico, aquele é um advogado católico, aquela é uma dona de casa católica, aquele é um bancário católico, aquele é um médico católico. Todo mundo vai perceber. E nós temos que dar a perceber pelo nosso modo de ser. Por isso que o nosso Senhor disse, olha, não basta o exterior, precisa do interior, que se manifesta no exterior. Vamos aprender com os primeiros cristãos a sermos fiéis. Cada coisa. Assim que nós vamos transformar o mundo. Nós não vamos transformar o mundo, sair para a praça ali pregando com a Bíblia na mão. Não. Vamos transformar o mundo pelo nosso comportamento. Os primeiros cristãos transformaram o mundo, aquele mundo pagão se converteu pelo modo de ser dos primeiros cristãos. Eles acreditavam tanto em Nosso Senhor que eles morriam por essa causa. Eles eram presos, torturados, jogados na arena para serem comidos pelos leões, pelas feras. Mas eles amavam Nosso Senhor e a ponto de morrer por Nosso Senhor. Como São Pedro e São João, quando começaram a falar sobre Jesus, isso ainda eles estavam em Jerusalém, foram presos, proibidos de falar nesse nome, deram uma surra de vara neles, e diz lá os Atos dos Apóstolos, que eles saíram dali alegres e honrados por terem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Então, esses eram os primeiros cristãos. Então, seguiram bem o que Nosso Senhor falou. Que a nossa justiça tem que ser muito maior do que aqueles fariseus que guardavam só o exterior. A gente tem que mostrar Nosso Senhor como Ele é. A Madre Teresa de Calcutá, aquela freirinha pequenininha que cuidava dos pobres lá na Índia, não é? Que ficava lavando os pés dos leprosos, cuidando daquelas chagas. Ela não ficava falando sobre a religião. E ali estava cheio de gente hindu, né? Aqueles hindus que não eram cristãos, eram pagãos. E eles ficavam impressionados pela bondade dela. E ela não falava de religião, mas converteu todo mundo. Porque os pagãos, quando viam a caridade dela, falavam, escuta, de vez em quando a senhora fala de Jesus. Jesus é como a senhora? Ela dizia, não, eu é que procuro ser como ele. Ele é muito melhor do que eu. Só esse exemplo dela, da caridade, convertiam as pessoas. Como aquele caso que a gente conta daquele jornalista, que ela estava lavando os pés de um leproso, todo sujo, e o jornalista falou assim, eu não faria isso por nenhum dinheiro no mundo. E ela falou assim, nem eu. Também não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Eu faço por causa de Nosso Senhor e por causa do céu. Por causa de dinheiro também não faria, não. Então os santos são esses. Eles transformaram o mundo pela sua fé, pela sua caridade, pelo seu amor, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de proceder. Então, não sejamos católicos somente na missa e na igreja. Sejamos em todo lugar, em toda parte. Sejamos nós, em qualquer profissão, professor, aluno, que nós sejamos médicos, doutores, advogados, donas de casa, vizinhos, que nós, pela nossa vida, nós demos o testemunho, não é? De que somos de Nosso Senhor. Então vamos aprender. São Paulo nos explicando e o Evangelho Nosso Senhor nos explicando que nós sejamos fiéis até o fim. Até Nossa Senhora do Carmo, que é o modelo e a ordem dos carmelitas, é a espiritualidade da oração. Santa Teresa de Jesus é a oração. A vida de oração. Os grandes santos carmelitas, né? A oração. Vamos aprender isso. Quem reza, se salva. E quem não reza, se condena. Rezar sempre. Rezar na igreja, onde nós estamos, rezar fora também. Na rua, rezar quando a gente está esperando o ônibus, rezar quando a gente está cozinhando, trabalhando, em casa. Rezar como está em qualquer lugar. A gente pode falar com Deus. Para falar com Deus, não precisa marcar audiência,
Não precisa esperar na fila, não é igual o INSS, não. Não precisa marcar, não precisa esperar. Fala com ele a qualquer hora, porque ele está em toda parte. Ele é onisciente, onipresente. Posso falar com ele andando, em casa, não é? Está com o nosso Senhor, fala com ele. Igual outro perguntou, eu posso rezar deitados? Não, não fica bem. Agora, e se eu estiver deitado, posso rezar? Aí pode. É a mesma coisa, né? Dá no mesmo. Ele pode rezar em qualquer lugar. Deitado, andando, fazendo coisas, fazendo ginástica, caminhando. Toda hora eu posso falar com Deus. E tem uma oração que é muito importante. São pequenas orações que substituem as grandes. E as grandes não as substituem. Chama-se oração jaculatória, aquela pequenininha. Essa é muito boa. Posso falar a qualquer hora. Tipo, meu Jesus, misericórdia. Pronto. Não dá nem para distrair, porque não dá tempo, porque é tão pequenininha, né? Meu Jesus, misericórdia. Só isso. Oh, meu Deus, tenha piedade de mim. Meu Deus, perdoai meus pecados. Não é? Oh, Nossa Senhora, me dá paciência. Só isso. Pequenas orações que a gente pode falar qualquer hora. Andando, deitado, andando, fazendo ginástica, entrando no ônibus, qualquer... Conversando com as pessoas mesmo. Interrompo um segundinho e falo. Pronto. Pensar em Deus. Pensar em Deus já está rezando. E a gente deve pensar sempre, né? E, principalmente, que Nossa Senhora nos proteja na hora da nossa morte. Nossa Senhora do Carmo é padroeira da boa morte. O escapulário, né? Nossa Senhora do Carmo é para proteger a gente na hora da morte. E por isso que a gente pede, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuemos então a Santa Missa.